Recurso do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, tipo 1 branca pela manhã, na parte de contabilidade geral e pública. Questão 70, FGV, tá? Aquela prova realizada agora, dia 19 de março de 2023, pela manhã. Professor Onei. Então vamos ver aqui, ó. Eu transcrevi a ideia dessa questão, tá? Só para você ter a visualização. Então você tem na questão 70, ela fala sobre norma brasileira contábil, TA, técnica do auditor independente, estrutura conceitual para trabalhos de asseguração. Então, você tem que entender o seguinte, ó, no edital consta da Receita Federal que nós temos 8 questões de auditoria, que ele fala, norma brasileira contábil, TA, e técnica em relação à parte profissional também, do auditor independente. Então, na auditoria, essa questão estaria certa. Só que no tema contabilidade geral, tem que cair norma técnica geral e técnica também geral em relação à estrutura conceitual. Então, a técnica geral da estrutura conceitual, se cair em contabilidade geral, estaria certo. Mas como ele falou TA, tá? Por mais que ele, no edital ele afirme normas do Conselho Federal, ele tem que respeitar o item. Tá? Então, vamos dar exemplo. Se fosse o tema perito, você entraria norma brasileira contábil TP, que é do perito. Se fosse auditoria interna, TI, auditoria interna. Se fosse setor público, técnica do setor público, estrutura conceitual. Então, não houve um equilíbrio conforme o edital determina. Você tem que ter 8 questões de auditoria e 8 questões envolvendo contabilidade geral e pública. Então, eu deixei aqui um recurso para você poder entender que nós tivemos um desequilíbrio das questões, onde era para ter 8 questões de auditoria, nós tivemos 9. E onde era para ter 8 de contabilidade geral e pública, nós tivemos 7, tá, realmente. Então eu fiz aqui um recurso, ó, que consta nas conformidades do edital 01 de 2022, da Receita Federal do Brasil, de 2 de dezembro de 2022, tá, foi publicado no Diário Oficial em 19 de janeiro de 2023, no item 964, auditoria, então deveria conter 8 questões, e contabilidade geral e pública, 8 questões. Na prova que foi aplicada dia 19 de março de 2023, a contabilidade geral e pública teve realmente 7 questões. E aí dentro foi envolvido mais uma de auditoria. Tá? Como essa questão de auditoria, que é essa de número 70, tá? Nós vamos estar pedindo anulação dessa questão 70. Tá? Porque o edital consta adequadamente que tem que ter 8 questões, não 9. E tem que ter 8 de contabilidade geral e pública. Constou só 7. Então, tendo em vista essa desconformidade do edital, tá, eu coloquei esse pedido, né, de você estar solicitando a anulação da questão. Tá? Você está solicitando a anulação dessa questão 70. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Exemplificando mais ainda, o Conselho Federal de Contabilidade ele tem 3 tipos de estrutura conceitual. Então você tem 3 tipos de estrutura conceitual. Você tem a norma brasileira contábil TA, tá, que é o que foi perguntado na questão 70, estrutura conceitual para estudar auditoria independente, auditor externo, que era aquela parte que você tem de 8 questões. Você tem a norma brasileira contábil técnica geral, estrutura conceitual, técnica geral, dentro do estudo da contabilidade geral. E você tem a norma brasileira contábil técnica do setor público, estrutura conceitual para setor público, que você poderia ter, né, nessas questões da contabilidade geral e pública, poderia ter estrutura conceitual técnica geral ou técnica do setor público. Então essa estrutura conceitual, que são 3 estruturas, caiu uma a mais na parte de contabilidade geral e público, uma questão de auditoria. Tá? Então, pelo tema que o edital determina,
teria que ter assunto referente à contabilidade geral, técnica geral ou do setor público, TSP, técnica do setor público. Então, peça anulação dessa questão, ó, vai ter uma grande condição de poder ocorrer. Tá bom? Um abraço, Ronei.